Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo, iremos tratar da religião hinduísmo, considerada hoje a terceira religião com maior número de praticantes. Há mais ou menos 1 bilhão de hindus no mundo, a maioria naturalmente na Índia, vivendo na Índia. Os ensinamentos dessa religião influenciam bastante a organização da sociedade indiana. Estaremos apresentando 2 vídeos sobre este tema, parte 1 e parte 2, pois as informações são extensas, complexas e exigem um estudo mais aprofundado. O estudo dessa religião é algo muito interessante e ao mesmo tempo até deslumbrante. Trata-se de uma crença complexa, repleta de fatos, eventos, rituais e de difícil compreensão para nós ocidentais. O hinduísmo é uma maneira diferente de entender a vida, para a qual os valores ocidentais nossos são totalmente estranhos. Não é fácil definir o hinduísmo, pois não tem um credo definido, hierarquia sacerdotal, nem órgão governante. Mas não deixa de ter swamis, que são os mestres, aquele que sabe e domina a si próprio, a si mesmo, e os gurus, que são os guias espirituais. Bem, alguns historiadores dizem que as raízes do hinduísmo remontam a mais de 3.500 anos. Eu vou falar que é lá pelos 4, 5, 6 mil antes de Cristo, quando uma onda de migração trouxe do noroeste para o Vale do Indo um povo ariano de pele clara. Vocês sabem que a maioria dos indianos são todos mais morenos, mais escuros. E tem essa teoria que um povo ariano de pele clara, seminômade, possivelmente originário da Ásia Central, vieram de lá para o Vale do Indo. O Indo é o local, é o Vale do Rio Indo. De lá, eles se espalharam até as planícies do rio Ganges e por toda a Índia. E olha, os arianos eles são originários da Pérsia, atualmente Irã. Naqueles tempos, as comunidades radicadas na região do Vale do Indo, atual norte da Índia, começaram a organizar um dos sistemas religiosos mais antigos de que se tem notícia na história da humanidade, isto é, o hinduísmo. Os conceitos religiosos desses migrantes, os indo-arianos, baseavam-se em antigos ensinos iranianos ou persas, e babilônicos. Vejam no mapa da Mesopotâmia da Idade Antiga as civilizações que ali se desenvolveram. Temos os sumérios, os egípcios, os babilônios, assírios, os caldeus, os acadianos, os persas, os chineses. Estes estavam mais radicados no Rio Amarelo, no território chinês. Vocês vejam a nossa herança lá atrás, os nossos ancestrais. O país Irã se chamou Pérsia até o século passado. O nome Irã, que na língua persa significa terra dos arianos, é uma referência à etnia de seus ancestrais. Só foi adotado oficialmente em 1936, faz tempo, hein? Então vocês estão vendo aí no mapa as primeiras civilizações urbanas da humanidade. Então nós temos lá o Egito, temos na Mesopotâmia os Sumérios, todos aqueles povos que eu já citei. Nós temos no Vale do Indo o início da civilização indiana, dos hindus, no caso da religião, e a China, lá do lado próximo do Rio Amarelo. Nós estamos vendo também outro mapa agora de uma civilização da Idade Antiga no Oriente Médio. Apenas para vocês se situarem e verificarem todos os povos da Idade Antiga, promovendo o quê? O início da história da humanidade. Então nós temos lá os persas, os babilônios, os assírios, temos lá temos a cidade de Jerusalém citada lá, apenas para vocês verem o local de Israel, o Egito. Olha lá como é que é.
Nós temos os caldeus também, a Babilônia, como eu já citei para vocês. Os medos lá em cima, estão vendo? Muito bem. E aqui nós estamos vendo um novo mapa atual, que são os países do Grande Oriente Médio. Veja como a geografia desses países se colocam agora na atualidade. Então nós temos lá a Índia, lá vocês estão vendo no lado direito embaixo, temos o Afeganistão, o Irã, olha lá o Irã, que é a Pérsia Antiga, o Iraque, a Arábia, o Egito lá do lado esquerdo, o Israel lá logo acima também na esquerda. Então vocês estão vendo os países atuais que são originados daquelas civilizações da Idade Antiga. Muito bem, com o tempo, as crenças, os mitos e as lendas da Índia, elas foram assentadas por escrito, em escritos, e formam hoje os escritos sagrados do hinduísmo. Embora tais obras sacras sejam bem abrangentes, elas não propõem uma doutrina unificada. Esses povos antigos são originários da pré-história da humanidade, todos eles. Por isso que eu falei em 3, 4 mil, 6 mil anos antes de Cristo, toda aquela região. Vocês podem ver neste outro mapa as principais civilizações que se formaram nos diversos continentes. Agora é uma visão global do planeta, daquela época. Além das civilizações do Oriente, da Mesopotâmia e da China, da Grécia, temos outras também importantes, nas Américas agora, como as dos Aztecas no México e dos Incas no Peru. Observem a imagem aí aberta desses países que começaram lá as suas civilizações antigas na Idade Antiga. A história da Índia e das civilizações antigas do Oriente Médio, os sumérios, babilônios, persas, assírios, dentre outros, tem início com o registro arqueológico da presença do Homo sapiens, olha lá, na pré-história. Por isso que eu falei em 6 mil anos antes de Cristo. A história da Índia abrange todo o subcontinente indiano, correspondente às atuais repúblicas da Índia, do Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal e Butão. Todos esses países lá que constituiriam então o subcontinente indiano, agora dividido em vários países. E vamos falar um pouquinho sobre a civilização do Vale do Indo. O Indo, como eu já falei, é o rio Indo daquela região. A irrigação do Vale do Indo, o rio Indo, fornecia recursos suficientes para sustentar grandes centros urbanos e marcou o início das civilizações de Harappa e Mohenjo-Daro, em torno de 2500 a.C. Lotal também faz parte. E se concentrava em volta do rio Indo e seus tributários. Vejam no mapa esta situação. Então temos dois mapas aí, mostrando civilizações do Indo, civilizações do Vale do Danúbio, várias civilizações que aconteceram nessas regiões. E aí estamos vendo no mapa a civilização Harappa, lá à direita acima, e a Mohenjo-Daro no meio, praticamente, do Vale do Indo. E temos também, logo abaixo aqui no sul, uma civilização denominada de Lotal. Então, a civilização harapiana, conhecida como civilização do Vale do Indo, se estendeu numa área maior que a Mesopotâmia e o Antigo Egito juntos. A história da cultura indiana é a soma de várias idades, sendo a primeira, a pré-védica, a civilização harapiana, que deu origem à civilização indiana. Foram parte delas, entre outras, como já falei, Harappa, Mohenjo-Daro e Lotal, que essas cidades foram destruídas por volta de 1900 a.C. As guerras ali naquela região é uma constante até os dias de hoje. Esta cultura ocupou um lugar central no mundo nos quarto e terceiros milênios antes de Cristo. Bem, eu acredito
que pudemos ter alguma informação sobre as origens dessas civilizações da Idade Antiga. Vimos a localização geográfica na região e também pudemos, então, entender o estabelecimento de religiões desses povos e o início do florescimento espiritual, moral da humanidade nesse aspecto. Destaca-se que outras religiões floresceram, como, por exemplo, o judaísmo, o budismo nessa região, a religião dos persas, dos chineses, da Grécia Antiga, e todas essas crenças aconteceram nessa época do início da história da humanidade, antes do tempo de Cristo. Vocês estão vendo a importância disso que nós estamos falando no aspecto da história da humanidade e da história das religiões, para a gente poder compreender como é que Deus trabalha em prol da nossa ascensão espiritual, nos dando conhecimentos sobre o que é o espírito, sobre o que é a criação de todo esse universo. Todas essas civilizações se relacionaram e guerrearam mutuamente, como eu já falei, no planeta. Lembra, por exemplo, como os hebreus foram escravizados pelos egípcios e também pelos babilônios e assírios, civilizações dessa época? Pois é. Era comum escravizar os povos vencidos nas guerras e conquistas, independentemente da cor da pele. Até hoje, a região é palco de desentendimentos entre os povos, nós vemos isso no dia a dia aqui nosso, e a beligerância está presente o tempo todo, estão sempre se pegando em aspectos de poder e da religião. Vocês lembram, os hebreus, eles eram, veja bem a origem dos hebreus, eles eram povos semitas originários da Mesopotâmia, dessa região, e que passaram pelas regiões da Babilônia, da Síria. Eles eram como se fossem seminômades, vamos dizer assim. Mas eles se estabeleceram e viveram no Oriente Médio cerca do 2º milênio antes de Cristo, e que mais tarde originou os semitas como os judeus e os árabes. Tanto os judeus como os árabes são semitas. Porém, posteriormente, o termo hebreu ficou associado somente ao povo judeu. Na fase dos patriarcas da história dos judeus, por volta de 1750 a.C., os hebreus migraram para o Egito, nas proximidades do Nilo, que lá era uma região fértil, devido à grande seca que levou à crise na produção alimentícia desse povo. Mas, ao se fixar no Egito, os hebreus conseguiram prosperar. Mas os faraós egípcios os perseguiram e os escravizaram. Vocês sabem dessa história dos judeus, né? Dos hebreus. Após a morte de Salomão, bem depois que eles saíram do Egito, ocorreram várias revoltas e em torno de 935 a.C., houve a separação das 12 tribos em 2 reinos. O reino de Israel, cuja capital era Samaria, e era formado por 10 tribos situadas ao norte, e o reino de Judá, formado por 2 tribos cuja capital era Jerusalém, localizado mais ao sul da região. A formação dos reinos fizeram com que os hebreus ficassem fragilizados aos ataques vizinhos, onde em 722 a.C., o reino de Israel foi tomado pelos assírios e seus habitantes foram deportados para diferentes partes do Império Assírio e escravizados também. O reino de Judá, por sua parte, sobreviveu até 586 a.C., quando agora os babilônios invadiram e dominaram o reino, conduziram os judeus para a Babilônia como prisioneiros, onde permaneceram também escravos até 539 a.C. Nesse mesmo ano, agora, os persas invadiram a Babilônia e a conquistou, fazendo com que os judeus regressassem para a Palestina, onde reconstruíram o templo. Bom, acredito que esse conhecimento seja de muita importância para entendermos a nossa história lá atrás e favorecer a nossa escolha de um bom caminho no trabalho evolutivo intelectual, espiritual. Revejam os mapas, as localizações das sociedades antigas, das civilizações,
as religiões que estamos estudando e que estão ainda vigentes nos dias atuais. Estudem e pensem a respeito. A humanidade se desenvolve e evolui, mas é de uma lentidão incrível. Bom, então vamos voltar ao tema nosso deste vídeo, que é o hinduísmo. Afirma-se que os hindus cultuam milhares de deuses. Não obstante, disse que o hinduísmo não é uma religião politeísta. Como é isso possível? Nós vamos explicar isso aí. O escritor indiano Parthasarathi explica que os hindus não são politeístas. O hinduísmo fala de um Deus único, criador de tudo que existe. Os diferentes deuses do panteão hindu são mera representação dos poderes e das funções do único Deus supremo no mundo manifestado. Entendeu? Os hindus acreditam num espírito supremo cósmico, que é adorado de muitas formas e é representado por divindades individuais. O hinduísmo é centrado sobre uma variedade de práticas que são vistos como meios de ajudar o indivíduo a experimentar a divindade que está em todas as partes e realizar a verdadeira natureza do seu ser. Brahman é um conceito do hinduísmo semelhante ao conceito de absoluto. Absoluto é o Deus criador de tudo que existe, presente em outras religiões. O judaísmo tem crença no Deus único, o monoteísmo. Mesma coisa é esse conceito de Brahman. O termo designa o princípio divino, não personalizado, não tem forma, e neutro do brahmanismo e da teosofia. Não deve ser confundido agora com um Brahman, é quase o mesmo nome, Brahma, que juntamente com Vishnu e Shiva formam a trindade clássica hindu, chamado de Trimurti. Na teosofia, Brahman é o absoluto, é o espírito divino e infinito, que emana de Parabrahman no início de um novo ciclo de manifestação chamado Mahamavantara. Difícil a pronúncia, hein? Portanto, é a origem e raiz de toda a consciência que evolui neste mundo e no universo. Para o hinduísmo, esta evolução ocorre por sucessivas encarnações, doutrina esta que é chamada de metempsicose. Nós vamos melhorar essa explicação, essa última definição daqui a pouco. Os hindus, eles veneram literalmente muitos deuses, já falamos, mas se diz que todos eles são manifestações de um só Deus. Por isso o hinduísmo não é considerado politeísta. Para o hinduísmo, tudo é Deus, Deus é tudo. O hinduísmo ensina, como no panteísmo, que o homem está unido com a natureza e com o universo. O universo é Deus, e estando unido ao universo, todos são deuses. Ensina também que este mesmo Deus é impessoal. Eles não sabem do que se trata a composição, a estruturação do Deus, porque ele é impessoal. Nós também não sabemos. O hinduísmo não tem um sistema unificado de crenças, como eu já falei, e ele é codificado numa declaração de fé ou credo. Mas, sim, é um termo abrangente o hinduísmo, que engloba a pluralidade de fenômenos religiosos que se originaram e são baseados nas tradições védicas, os Vedas, que são os escritos que se originam lá dos arianos. Pouco é conhecido sobre a origem do hinduísmo, já que a sua existência antecede os registros históricos. É dito que o hinduísmo deriva das crenças dos arianos, como eu já falei, aqueles dos persas, que residiam no subcontinente indiano, e eles têm cor mais clara do que os indianos. Diversas são as ideias sobre as origens dos Vedas e a compreensão se os arianos eram ou não nativos ou estrangeiros na Índia. A existência do hinduísmo data de 4.000 a 6.000 anos antes de Cristo, como eu já falei. Eu sou um pouco repetitivo, mas é uma posição didática minha de passar o pensamento. Bem, como já vimos, Brahman
é o princípio absoluto, a essência do universo na crença hinduísta, e dele emanam todas as deidades, os deuses do hinduísmo, sendo o principal o Trimurti, como eu já falei, que é representado por Brahma, o Criador, olha lá, Vishnu, que é o preservador, e Shiva, que é o destruidor. Tradicionalmente, o culto direto aos membros do Trimurti é relativamente raro. Em vez disso, os indianos, os hindus, costumam cultuar avatares. Os avatares se originam de Vishnu, que são encarnações de Vishnu, que eu vou falar no outro vídeo. Mais específicos, e são mais próximos da realidade cultural e psicológica dos praticantes. Nas casas indianas existem santuários, é uma norma deles, dos hindus, onde se pode cultuar atos diários de culto aos deuses da escolha de cada pessoa. Junto aos rituais de orações caseiros, há riquíssimo e variado calendário de festivais que formam o núcleo do culto. Eles têm muitos festivais públicos, é uma coisa incrível e muito linda. No hinduísmo não existe uma crença propriamente dita, como eu já falei, que faça um autêntico indivíduo hindu. Tampouco um texto sagrado único, como, por exemplo, no protestantismo. Temos a Bíblia como um livro de entendimento, de aprendizado do protestante para trabalhar a sua evolução intelectual. Todavia, as crenças fundamentais são compartilhadas pela maioria dos fiéis. Nessas crenças, incluem-se duas coisas fundamentais que nós vamos falar agora. É os samskaras e o karma. A pronúncia das palavras é tudo muito complicado para mim. Mas... Os samskaras é uma palavra sânscrita que se refere ao ciclo da morte e renascimento, que é o processo da reencarnação. Os hindus creem que estão presos nos samskaras e que após a morte renascemos, dependendo do estado espiritual de cada um. O karma, por outro lado, refere-se à ação e à lei de causa e efeito, a qual rege a vida e o renascimento do espírito. Trata-se do princípio de que toda ação tem suas consequências positivas ou negativas. Determina cada existência da alma transmigrada ou reencarnada. Os hindus se empenham em atingir o moksha. O que é o moksha? É a libertação do ciclo da morte e renascimento. Chegando a ele, entra-se em comunhão com Brahman. Sendo assim, em sua busca de libertação do samskara, o adepto do hinduísmo procura se tornar semelhante com Brahman, a realidade suprema. Essencialmente, mente e espírito e toda substância física no hinduísmo é irreal. Para se atingir esse encontro, o moksha, com o absoluto, há vários caminhos a serem seguidos aqui na encarnação, na terceira dimensão, que é o Jnana Marga, que é o caminho do conhecimento. Olha lá o estudo como é importante. O Karma Marga, que é o caminho da ação, da lei de ação e reação, lei do karma. E o Bhakti Marga, que é o caminho da devoção. Cada caminho exige a renúncia do eu, dos sentidos e demais atributos terrenos. Mas nós vamos fazer um parênteses. Quando estudarmos a doutrina espírita lá na frente, ainda vai demorar isso, veremos a crença das reencarnações e da lei de causa e efeito, que é base da doutrina espírita. E eu devo destacar que há diferenças importantes conceituais ditadas pelos mentores espirituais em relação às crenças hinduístas. Depois nós vamos ver do porquê disto quando eu falar do karma. Em outro aspecto, a crença num Deus absoluto, como no judaísmo, no islamismo, que também é um Deus absoluto, e diversas outras crenças que também falam do Deus absoluto, da fonte criadora, de forma semelhante ao hinduísmo, isto é o criador de tudo que existe.
Entretanto, no cristianismo, destaca-se a crença num Deus constituído pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isto é, um Deus em três pessoas distintas, formando uma Trindade Santíssima. Nós não vamos agora desenvolver o tema, isso vai ficar mais para frente. Mas pense a respeito. Eu estou falando do posicionamento das crenças nas diversas religiões. E todo esse estudo faz parte da nossa evolução intelectual, na análise das crenças e das doutrinas, para que a gente possa compreender onde estamos aqui na nossa encarnação atual. Nós temos que compreender isto para alcançarmos o quê? Uma boa situação em nossa evolução espiritual e intelectual. A transmigração da alma, que é aquela história de reencarnar, viver e morrer, é um conceito mais complexo que a simples reencarnação. Admite-se que a alma toma para si um corpo que evolui da infância para a velhice. Vocês sabem disso. E depois é substituído por outro com a morte do corpo físico. Quando o espírito vai lá para outra dimensão e aí encarna novamente num novo nascimento. A ciência comprova esses fatos. Contudo, o homem pode renascer, olha lá, uma coisa diferente agora, como animal, como inseto, planta, ou um homem deformado, dependendo do seu karma, se ele foi bom ou ruim. Pode também a alma passar por diversos infernos, quando o seu karma é extremamente mau, precisando se purificar, olha lá, antes de renascer como um animal, e depois voltar à forma humana. É uma coisa incrível tudo isso, hein? Essa história, por exemplo, do hinduísmo, do que estamos falando, trata-se de uma involução da consciência, do espírito, do ser, encarnando num animal ou numa planta, coisa do tipo. Isso nós não vamos aceitar atualmente, porque, por exemplo, na doutrina espírita, nós nunca vamos, o espírito não retrograda. Isto é, o espírito evolui sempre e quando está numa fase hominal, continua na fase hominal para cima. O homem é o criador do seu próprio destino. E mesmo na vida fetal, ele é afetado pela dinâmica das obras praticadas em sua existência anterior. Assim, o homem não pode fugir dos efeitos das suas próprias ações passadas, é a lei do karma. O que quer que tenha de acontecer a um homem, em qualquer idade ou época, sem dúvida, certamente lhe sobrevirá e naquela data não tem escapatória. O conhecimento adquirido por um homem na sua vida anterior, a riqueza dada como caridade na sua existência anterior e as obras feitas por ele numa encarnação prévia, vão à frente da sua alma na sua permanência temporária. De que depende essa crença? Os hindus creem que cada alma pessoal passa por muitas reencarnações, milhares, e possivelmente também pelo inferno. Ela tem de lutar para unir-se à suprema realidade, ao Deus absoluto. Como consequência do karma, os hindus tendem a ser fatalistas. É difícil, hein? Eles creem que o atual status ou condição da pessoa resulta de uma existência prévia, passada, sendo, portanto, merecida, seja boa ou má. É uma vida difícil, hein? O hindu pode tentar estabelecer um registro melhor, de modo que a próxima existência seja mais suportável. Assim, ele aceita mais prontamente a sua sorte na vida do que nós ocidentais. O hindu vê tudo como o resultado da lei de causa e efeito em relação à sua existência anterior. É o princípio de colher o que se semeou numa suposta existência anterior. Tudo isso, naturalmente, baseia-se na premissa de que o homem tem uma alma imortal, olha lá, que passa para uma outra vida, seja como humano, animal ou vegetal. Assim, qual é o derradeiro objetivo da fé hindu? É alcançar o moksha, que significa libertação ou liberação
do circuito vicioso de renascimentos e diferentes existências. Segundo o hinduísmo, os seres humanos morrem e renascem várias vezes. Ao longo de muitas vidas, eles têm a oportunidade de evoluir até chegar a um estágio em que se une a Brahman, a realidade suprema. Tem que trabalhar a fraternidade universal. Eles não falavam assim, mas é isso. Há várias formas de acelerar esse processo, praticando diferentes tipos de yoga, rezar, orar ou recitar mantras, que são frases que contêm o nome divino, ajudar os necessitados, visitar lugares sagrados. Outros abrem mão dos bens e prazeres materiais, inclusive. A minha teoria é outra. A minha teoria é evoluir intelectualmente e evoluir espiritualmente. Como? Trabalhando a fraternidade universal, é só. Não precisa frequentar nada. Um dos preceitos básicos do hinduísmo, então, é a doutrina de Ahimsa, que consiste em um extremo respeito pela natureza. Isso é importante. Daí provém os hábitos de não matar animais e aquele culto de animais, das vacas, dos macacos. Adotam dietas vegetarianas também em função disto. E por último, o Dharma. O Dharma de um indivíduo é o seu dever moral, que por sua vez varia em consonância com sua posição social, casta e ao estágio de vida alcançado nessa trajetória terrena. E é também influenciado pelo Dharma universal, a que todos nós estamos sujeitos. Eu poderia falar muito mais, já dividi este vídeo em dois, né? Mas vou parar por aqui. Então, meus amigos e amigas, vamos ficar por aqui hoje. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre o hinduísmo e aspectos muito interessantes e importantes dessa crença, que é a parte 2 que nós estamos propondo. Por favor, vocês compartilhem, divulguem, deem o seu like, inscrevam-se no canal se quiserem e vamos juntos estudando e trabalhando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. Olha, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. O Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.